Eu estava na porta do hotel 5 estrelas, segurando minha bolsa velha de couro sintético, quando meu filho Eduardo apareceu correndo. O terno dele custava mais que 6 meses do aluguel da minha kitnet. Ele olhou para os lados, nervoso, como se estivesse prestes a cometer um crime. Mãe, espera aqui um segundo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um crachá plastificado, vermelho, com a palavra equipe de limpeza em letras garrafais. Coloca isso. Rápido. Meu coração apertou, mas eu não disse nada. Peguei o crachá. Minhas mãos tremiam um pouco. O quê? Mas eu... Escuta, mãe. Ele se aproximou, a voz baixa e dura. Você não pode entrar como convidada. Vai ter 200 pessoas importantes aí dentro. Diretores, executivos, investidores. Eu vou ser promovido a diretor hoje. Diretor. Entende o que isso significa? Eu entendi. Entendi perfeitamente. Então você quer que eu... Fique na cozinha. Ajuda o pessoal da limpeza. Fica quieta. Não fala com ninguém. E principalmente... Ele apontou o dedo na minha cara. Não me envergonhe. Você só serve para limpar o chão mesmo. Sempre foi assim. As palavras cortaram fundo. Mais fundo do que qualquer faca que eu já usei para picar cebola na minha marmitaria. Mas eu não chorei. Não ali. Não na frente dele. Eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, quieto, daqueles que guardam segredos. Tá bom, meu filho. Eu vou limpar. Eduardo franziu a testa, surpreso. Acho que ele esperava choro. Esperava briga. Esperava que eu implorasse para entrar como mãe dele, não como faxineira. Mas eu não implorei. Coloquei o crachá vermelho no pescoço, peguei um pano de chão que tinha num carrinho próximo e entrei no salão de gala pela porta dos fundos. E foi assim que começou a noite que mudaria tudo. Você já passou por isso? Já foi tratada como se não valesse nada por alguém que você criou, que você alimentou, que você amou? Deixa nos comentários de onde você está assistindo. E se você gosta de histórias de superação, de mulheres que não se curvam diante da humilhação, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Porque o que aconteceu 1 hora depois naquela festa fez o sangue do meu filho Eduardo congelar, e você precisa ouvir até o final. Mas antes de eu contar o que o CEO bilionário fez quando me reconheceu, você precisa entender como eu cheguei ali. Meu nome é Jacira, tenho 65 anos. E durante 40 anos da minha vida, eu tive uma marmitaria na zona leste de São Paulo. Não era nada chique, era um puxadinho na frente da minha casa. 3 mesas de fórmica, fogão industrial que eu comprei usado, panelão de 20 litros onde eu fazia arroz, feijão, bife acebolado, frango xadrez, R$ 10 o prato feito, 12 se fosse com sobremesa. Eu acordava às 5 da manhã, acendia o fogo, cortava carne. Tempero a mesma receita que minha mãe me ensinou. Alho socado, cebola, sal, pimenta do reino, cheiro verde. Simples, honesto. E foi nessa marmitaria que, há 23 anos, um menino apareceu. Ele tinha 7 anos, sujo, descalço, roupas rasgadas, cabelo embaraçado cheio de piolho. Ele ficou parado na porta, olhando para dentro, fungando o cheiro da comida. Tia, a senhora tem um trocado? Eu não dei trocado. Eu enchi um prato. Arroz, feijão, 2 bifes, batata frita. Sentei ele numa mesa. Ele comeu que nem um lobo. Chorou enquanto comia. Qual seu nome, meu filho? Ricardo. Cadê sua mãe, Ricardo? Não tenho. Meu pai me botou para fora quando arrumou outra mulher. Aquilo partiu meu coração. Volta amanhã, mesma hora. Vai ter comida para você. E ele voltou. Voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Durante 10 anos, Ricardo comeu na minha marmitaria. Todo santo dia. Café da manhã, almoço, às vezes janta. Eu não cobrava um centavo. Eu arrumava roupa usada para ele. Eu pagava material escolar quando ele conseguiu vaga numa escola pública. Estuda, Ricardo. Você é inteligente. Não deixa essa vida te derrubar. E ele estudou. Ele era brilhante. Tirava nota 10 em matemática. Lia todos os livros que eu conseguia arrumar de doação. Ele tinha fome de conhecimento do mesmo jeito que tinha fome de comida. Quando ele fez 17 anos, ele conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular. Engenharia. Ele veio me abraçar chorando. Dona Jacira, eu nunca vou esquecer a senhora. Depois disso, ele sumiu. Mudou de cidade. Eu nunca mais vi Ricardo, mas eu nunca esqueci dele. Enquanto isso, meu filho Eduardo crescia.
Eu paguei escola particular para ele com o dinheiro da marmitaria. Eu paguei cursinho. Eu paguei faculdade de administração. Eu trabalhava 16 horas por dia para dar para ele tudo que eu não tive. Mas quanto mais Eduardo subia, mais ele tinha vergonha de mim. Mãe, não aparece na minha formatura. Vai ter gente importante. Mãe, não fala para os meus amigos que você tem marmitaria. Fala que você é aposentada. Mãe, quando eu arrumar um emprego bom, você fecha essa bodega e para de me envergonhar. Cada palavra doía, mas eu engolia. Porque filho é filho e mãe aguenta tudo. Até que, 3 semanas atrás, Eduardo me ligou. Mãe, eu vou ser promovido a diretor. Vai ter uma festa na empresa. Eu quero que você vá. Meu coração saltou. Pela primeira vez em anos, ele me convidava para alguma coisa. Sério, meu filho? Eu posso ir? Pode. Sábado, 8 da noite. Hotel Maxud Plaza. Eu mando o endereço. Eu comprei um vestido. Azul marinho. Simples, mas arrumadinho. Gastei R$ 200 que eu não tinha. Fui no salão. Arrumei o cabelo. Pintei as unhas. Eu estava tão feliz. Até chegar na porta do hotel. E receber o crachá vermelho. E ouvir meu filho dizer que eu só servia para limpar o chão. Entrei pela porta dos fundos. A cozinha industrial era enorme. Panelas de inox empilhadas. Fornos industriais. 3 chefes de branco organizando bandejas de canapés. Uma mulher baixinha, de cabelo preso num coque apertado, me olhou de cima a baixo. Você é da equipe nova? Sou. Pega aquele carrinho ali. Vai recolhendo copo vazio, prato sujo. Não encosta em ninguém. Não puxa conversa. Faz teu trabalho e fica invisível. Entendeu? Entendi. Peguei o carrinho. Rodas fazendo barulho no piso frio. Empurrei até a porta que dava para o salão principal. Respirei fundo. Abri. E meu Deus do céu! O salão era gigante. Lustres de cristal no teto, mesas redondas com toalhas brancas impecáveis, arranjos de flores que deviam custar mais que meu aluguel de um ano inteiro. Garçons circulavam com bandejas de champanhe em taças de cristal. 200 pessoas vestidas como se tivessem saído de revista de luxo. Ternos italianos, vestidos de grife. Joias reluzindo no pescoço das mulheres. E no centro de tudo, num palco pequeno mas elegante, havia um telão enorme com o logo da empresa. Valente Tech Solutions, multinacional, tecnologia, bilhões em faturamento. E meu filho Eduardo estava lá, bem no centro do salão, conversando com 3 executivos de cabelo grisalho, rindo alto, gesticulando com as mãos, confiante. Ele tinha um copo de uísque na mão direita. Usava abotoaduras de ouro que brilhavam sob a luz dos lustres, o cabelo penteado para trás com gel importado. Ele me viu. Nossos olhos se cruzaram por exatamente 2 segundos. Ele desviou o olhar imediatamente, como se eu não existisse, como se eu fosse parte da mobília, como se eu fosse só mais um objeto decorativo no salão. Engoli a dor seca. Empurrei o carrinho devagar. Comecei a recolher copos vazios das mesas mais próximas. Com licença. Obrigado. As pessoas nem olhavam para mim. Eu era transparente, invisível, exatamente o que Eduardo queria que eu fosse. Fui até uma mesa no canto esquerdo do salão. 3 casais conversando animadamente sobre ações, bolsa de valores, investimentos em startups. Peguei 2 copos vazios deixados sobre a toalha branca. Uma das mulheres, loira de cabelo liso até a cintura, olhou rapidamente para o meu crachá vermelho e franziu o nariz com desprezo. Você pode limpar aqui debaixo da mesa? Caiu o guardanapo. Claro, senhora. Me abaixei. Peguei o guardanapo amassado que tinha migalhas de canapé. Levantei com cuidado. Ela já tinha voltado a conversar com as amigas. Eu não existia mais para o grupo dela. Continuei meu trabalho silencioso. Mesa por mesa. Copo por copo. Prato por prato. Guardanapo por guardanapo. Até que ouvi a voz do meu filho. Ele estava num grupinho animado perto do bar de Mogno. 5 pessoas ao redor dele. Todas pareciam pender das palavras dele. Um homem grisalho de uns 50 anos, terno azul escuro, bateu no ombro do Eduardo com familiaridade. Parabéns, rapaz. Diretor aos 32 anos. Isso é impressionante. Raríssimo numa empresa desse porte. Eduardo sorriu largo. Aquele sorriso perfeito de comercial de pasta de dente. Dentes brancos demais. Eu trabalhei muito duro, Dr. Henrique. Muito, muito duro. Vim de baixo, sabe? Estudei em escola pública a vida toda. Ralei para pagar minha própria faculdade. Não tive privilégio nenhum na vida.
Absolutamente nenhum. Tudo que eu conquistei foi no puro mérito, no suor, no sacrifício. Meu peito apertou forte. Escola pública? Ele estudou em colégio particular a vida inteira. Colégio caro. Eu paguei cada mensalidade, com dinheiro da marmitaria, com minhas mãos calejadas de tanto cortar carne, descamar peixe e lavar panela. Ralou para pagar faculdade? Eu paguei cada centavo, cada mensalidade de R$ 1.200, cada xerox, cada livro didático, cada taxa de matrícula. Mas ele estava ali, na frente daquelas pessoas importantes, contando outra história. Uma história onde ele era o herói solitário que venceu sozinho. E eu simplesmente não existia nessa narrativa. Uma mulher ruiva de vestido verde esmeralda perguntou com voz doce: "E sua família, Eduardo? Seus pais devem estar muito orgulhosos de você hoje." Silêncio pesado. Eduardo tomou um gole longo de uísque. Olhou para o copo de cristal. Girou o líquido dourado dentro. Depois respondeu com voz cuidadosamente controlada: "Meu pai faleceu quando eu era criança pequena. E minha mãe, bem, ela fez o que pôde com os recursos limitados que tinha. Mas eu sempre soube, desde muito cedo, que se eu quisesse algo diferente na vida, algo melhor, teria que buscar sozinho. Ela não tinha condições de me ajudar em absolutamente nada. Então eu me virei. Não tinha condições. Eu, que acordava todo santo dia às 5 da manhã sem falta. Eu, que trabalhava 16 horas direto em pé na cozinha quente. Eu, que vendi minha aliança de casamento de ouro para pagar a primeira mensalidade da faculdade dele quando o dinheiro apertou. Eu não tinha condições de ajudar. Apertei o cabo do carrinho com tanta força que meus dedos ficaram completamente brancos. As juntas doíam, mas não falei absolutamente nada. Respirei fundo pelo nariz. Soltei o ar devagar pela boca. Empurrei o carrinho para longe daquele grupo. Continuei recolhendo copos vazios e pratos sujos. Porque eu tinha aprendido uma coisa muito importante na vida. Palavras machucam profundamente. Mas quem permanece em silêncio estratégico no momento certo, consegue falar muito mais alto depois. Fui até a cozinha barulhenta. Esvaziei todo o carrinho nos containers de lixo adequados. A mulher do coque apertado me olhou com atenção pela primeira vez. "Você tá bem? Parece abatida?" "Estou sim." "Tem certeza? Parece que vai chorar a qualquer momento." "Não vou chorar, não." "Primeira vez trabalhando em festa de gente rica?" "É, primeira vez." Ela deu um sorriso cansado e amargurado. "Acostuma, então. Eles tratam a gente exatamente como se fôssemos fantasmas ambulantes. Mas o dinheiro no final do mês paga as contas da casa. É só isso que importa no fim das contas." Voltei para o salão iluminado. A festa estava bem mais animada agora. A música ambiente tinha aumentado de volume. As pessoas riam mais alto. O champanhe fluía sem parar. Garçons elegantes não paravam de circular com bandejas cheias. E então aconteceu algo que me fez parar completamente o que estava fazendo. Um homem entrou no salão principal. Ele era alto e imponente. Terno azul marinho impecavelmente cortado. Gravata de seda italiana. Cabelo grisalho elegante nas têmporas, mas ainda volumoso e escuro no topo. Óculos de armação fina e discreta. Ele tinha uma presença magnética que fazia as pessoas automaticamente se afastarem e abrirem caminho. Como se ele irradiasse poder puro. E quando ele entrou naquele salão, o ambiente inteiro pareceu literalmente congelar por um segundo interminável. As conversas diminuíram de volume drasticamente. As pessoas olharam com reverência. Algumas se curvaram levemente em sinal de respeito. Outras acenaram com deferência exagerada. Um executivo de terno cinza claro praticamente correu até ele como se fosse uma emergência. "Senhor Ricardo, que honra imensa! Não sabíamos que o senhor viria pessoalmente. Isso é uma surpresa maravilhosa." "Ricardo." Meu coração disparou violentamente no peito. Não podia ser ele. Olhei com mais atenção, aproximando meus olhos, o rosto maduro, a estrutura óssea marcante, os olhos expressivos, aqueles mesmos olhos castanhos profundos que me olhavam cheios de gratidão transbordante enquanto comia bife acebolado fumegante na minha marmitaria humilde. Era ele mesmo. O menino sujo e magricelo de 7 anos. O menino que eu alimentei fielmente durante 10 anos seguidos. O menino que chorava de fome desesperada na porta da minha casa. Agora ele era um homem feito. 40 anos bem vividos. CEO bilionário da Valente Tech Solutions.
Ricardo. Meu Ricardo. Ele cumprimentou algumas pessoas importantes com educação. Apertou mãos firmes. Sorriu educadamente, mas sem exagero. Mas eu percebi algo muito interessante. Ele estava claramente procurando alguém específico com os olhos, passando o olhar atento pelo salão inteiro como se buscasse algo ou alguém muito importante. E então aconteceu. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram através do salão lotado. Ele parou completamente no meio de uma frase. A boca ficou meio aberta. Os olhos se arregalaram visivelmente. Ele me reconheceu na hora. Eu vi o choque absoluto estampado no rosto dele. A surpresa genuína. A confusão inicial. E depois, tomando conta de tudo, a emoção pura. Ele deixou o executivo importante falando sozinho no meio de uma frase e começou a caminhar determinadamente na minha direção. Meu coração batia tão absurdamente forte que eu achei seriamente que fosse explodir e sair do peito. Ele se aproximou com passos rápidos, parou bem na minha frente, olhou atentamente para o meu crachá vermelho de faxineira, depois para o meu rosto envelhecido, depois de novo para o crachá, depois novamente para o meu rosto. Dona Jacira? A voz dele estava completamente embargada de emoção. Ricardo! Foi literalmente só o que eu consegui dizer. Ele fechou os olhos com força, respirou fundo várias vezes. Quando abriu os olhos novamente, estavam visivelmente brilhando úmidos. Meu Deus do céu! Eu não consigo acreditar, Dona Jacira, depois de tantos e tantos anos. Ele deu um passo decisivo à frente e me abraçou apertado. Ali mesmo, no meio do salão lotado. Na frente de 200 pessoas importantes, o CEO bilionário abraçando apertado a faxineira de crachá vermelho. Eu senti o corpo inteiro dele tremer contra o meu. Ele estava chorando baixinho. Eu procurei a senhora. Eu juro por Deus que procurei. Quando eu finalmente terminei a faculdade de engenharia, voltei correndo no bairro antigo. A marmitaria estava completamente fechada. Tapume na porta. Os vizinhos não sabiam para onde a senhora tinha ido. Ninguém sabia nada. Eu procurei em todos os lugares possíveis. Eu procurei tanto. Eu mudei de bairro, meu filho. Fui morar em outra cidade por um tempo. Depois voltei para São Paulo, mas noutro bairro completamente diferente. Ele se afastou apenas um pouco. Segurou meus ombros com firmeza. Olhou profundamente no fundo dos meus olhos. A senhora salvou literalmente minha vida. A senhora tem noção disso? A senhora entende a dimensão do que fez? Se não fosse pela senhora, eu teria morrido de fome nas ruas frias. Eu teria virado mais um garoto perdido e esquecido. Mais uma estatística nos jornais. Mais um número. Mas a senhora me deu comida quente. Me deu roupa limpa. Me deu esperança real. A senhora me ensinou que o mundo ainda tinha gente genuinamente boa. E foi exatamente por isso, só por isso, que eu consegui seguir em frente. As lágrimas quentes escorriam livres pelo meu rosto enrugado. Você sempre foi um menino muito especial, Ricardo. Inteligente, esforçado. Eu só fiz o que qualquer pessoa com um mínimo de coração faria. Não, Dona Jacira. Não. A senhora fez exatamente o que ninguém mais fez por mim. Quando eu pedia ajuda desesperado nas ruas, as pessoas cuspiam literalmente na minha cara suja. Me chutavam longe. Chamavam a polícia para me tirar da frente das lojas. Me xingavam de vagabundo. Mas a senhora abriu a porta da sua casa. A senhora me sentou na sua mesa. A senhora me tratou como gente, como ser humano. As pessoas ao redor começaram claramente a perceber que algo muito importante estava acontecendo ali. Algumas pararam completamente de conversar. Outras se aproximaram curiosas, tentando ouvir. Ricardo percebeu rapidamente a atenção crescente. Olhou em volta do salão. Depois, olhou de novo, agora com atenção, para o meu crachá vermelho de equipe de limpeza. Dona Jacira, por favor, me explica. Por que a senhora está vestida como equipe de limpeza? A senhora foi contratada oficialmente pela empresa para trabalhar aqui? Eu não respondi de imediato, porque naquele exato momento eu vi Eduardo. Ele estava a exatamente uns 10 metros de distância, parado completamente imóvel, branco feito papel sulfite. Os olhos fixos e arregalados em mim e no Ricardo, conversando. O copo de uísque na mão dele tremendo visivelmente. Ele tinha acabado de entender tudo. A faxineira de crachá vermelho que ele humilhou cruelmente. A mãe que ele mandou categoricamente ficar na cozinha escondida. Era exatamente a mulher que o CEO bilionário da empresa dele estava abraçando emocionado e chorando.
Ricardo seguiu naturalmente meu olhar fixo. Viu Eduardo parado. Franziu a testa confuso. Dona Jacira, a senhora conhece aquele rapaz ali? Respirei fundo, enchendo os pulmões. Conheço sim, é meu filho. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Ricardo piscou várias vezes, processando lentamente a informação explosiva. Seu filho? Sim, Eduardo Silva. Ele trabalha aqui na empresa e ia ser promovido a diretor hoje. Ricardo olhou intensamente para mim, depois para o crachá vermelho, depois para o Eduardo paralisado, depois de volta para mim novamente. Então deixa eu entender direito. Seu filho trabalha na minha empresa e a senhora está aqui trabalhando como faxineira? Eu assenti devagar com a cabeça. Ele me convidou pessoalmente para a festa, mas quando eu cheguei toda arrumada na porta do hotel, ele me deu esse crachá vermelho. Disse com todas as letras para eu ficar escondida na cozinha. Disse que eu só servia mesmo para limpar o chão sujo. Disse que eu não podia de jeito nenhum entrar como convidada normal, porque ele ia ser promovido a diretor importante e eu ia envergonhá-lo na frente dos colegas. A expressão inteira de Ricardo mudou drasticamente. A emoção suave deu lugar instantâneo à frieza absoluta. Uma frieza glacial que eu nunca, jamais tinha visto nele antes. Os olhos dele endureceram feito pedra. A mandíbula travou visivelmente. Ele não disse absolutamente nada por um tempo longo e pesado. Apenas olhou fixamente para o Eduardo. Um olhar que literalmente poderia derreter aço sólido. Eduardo deu um passo instintivo para trás. O copo de cristal caiu da mão dele. Espatifou ruidosamente no chão de mármore. Vidro e uísque caro se espalhando. As pessoas ao redor pararam completamente todas as atividades. Todas as conversas cessaram de uma vez. O salão inteiro estava olhando fixamente para nós três. Ricardo finalmente falou. A voz era baixa, extremamente controlada, mas carregada de raiva contida. Seu filho mandou a senhora ficar na cozinha escondida. Não era uma pergunta, era uma constatação fria, uma constatação cheia de descrença profunda e fúria crescente. É verdade, mas tudo bem, Ricardo. Realmente não precisa. Não. Ele ergueu a mão firme, cortando minha fala. Não, dona Jacira. Isso não é de jeito nenhum tudo bem. Nada, absolutamente nada disso é tudo bem. Ele se virou completamente para mim. Segurou minhas duas mãos entre as dele. As mãos dele eram quentes e incrivelmente firmes. Dona Jacira, a senhora vai se sentar confortavelmente agora. Vai comer tudo o que quiser. Vai beber o melhor champanhe francês que tem nessa festa inteira. Porque a senhora definitivamente não é faxineira nenhuma. A senhora é, sem sombra de dúvida, a mulher mais importante neste salão inteiro. A senhora é a razão principal de eu estar aqui hoje. A razão de tudo. E todo mundo aqui vai saber disso agora mesmo. Ricardo, sinceramente não precisa fazer esse escândalo todo. Preciso sim. Eu preciso muito. Porque durante 23 anos inteiros eu carreguei uma dívida enorme, uma dívida impagável que eu nunca consegui pagar. E hoje, finalmente, eu posso começar a pagar pelo menos um pouco. Ele tirou o crachá vermelho do meu pescoço, com delicadeza extrema, como se estivesse cuidadosamente removendo algemas pesadas, e jogou o crachá longe no chão. Depois, ele se virou decidido para o salão lotado. Levantou a voz potente, alto, claro, firme. Atenção, por favor, todos vocês. Eu preciso urgentemente da atenção completa de todos vocês agora. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto e imediato. 200 pares de olhos curiosos fixos nele. Ricardo caminhou com passos firmes até o palco pequeno. Subiu os 3 degraus. Pegou o microfone profissional que estava sobre um pedestal de metal. Boa noite a todos os presentes. Para quem porventura não me conhece pessoalmente, eu sou Ricardo Valente, CEO e fundador da Valente Tech Solutions. Aplausos educados e respeitosos ecoaram. Obrigado, muito obrigado mesmo. Mas eu não peguei esse microfone aqui para falar sobre negócios ou tecnologia. Eu peguei esse microfone porque hoje aconteceu algo muito grave nesta festa que eu simplesmente não posso, não devo e não vou deixar passar em silêncio. Ele apontou diretamente para mim parada no meio do salão. Aquela mulher extraordinária ali. O nome dela é Jacira. Ela tem exatamente 65 anos de idade.
E há precisamente 23 anos atrás, ela literalmente salvou minha vida. Murmúrios intensos percorreram todo o salão. Eu vou contar uma história muito pessoal para todos vocês. Uma história que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade, meu pai biológico me colocou violentamente para fora de casa. Me expulsou. Eu passei a viver completamente nas ruas. Dormia em marquises geladas, revirava lixo fedorento para tentar comer alguma coisa, pedia esmola nas esquinas, sendo constantemente enxotado, sendo brutalmente chutado, sendo cruelmente cuspido. Eu era só mais um moleque de rua sujo que absolutamente ninguém queria ver ou ajudar. O silêncio agora era absolutamente total, nem o barulho mínimo de um copo. Um dia qualquer, morrendo de fome, eu entrei numa marmitaria pequena na Zona Leste, humilde, simples, 3 mesas velhas de fórmica, e tinha uma mulher trabalhando lá. Essa mulher maravilhosa bem aqui, Dona Jacira. Eu pedi com vergonha um trocado qualquer. Ela não me deu trocado nenhum. Sabe o que ela fez? Ela encheu um prato gigante. Arroz branquinho, feijão quentinho, bife suculento, batata frita crocante. Me sentou carinhosamente na mesa e me deixou comer tudo sem pressa. E quando eu finalmente terminei de comer, sabe exatamente o que ela disse para mim? Ricardo fez uma pausa longa e dramática, a emoção voltando visível. Ela olhou nos meus olhos e disse com toda sinceridade: "Volta amanhã, meu filho. Vai ter comida fresquinha esperando por você." E eu voltei no dia seguinte, e ela me deu comida de novo. E de novo no outro dia. E de novo sem parar. Durante 10 anos seguidos. 10 anos inteiros. Café da manhã, almoço completo, janta quando possível. Ela me deu roupas limpas, ela pagou do próprio bolso material escolar básico. Ela me incentivou todos os dias a estudar sério. Ela me tratou como filho verdadeiro quando minha própria família sanguínea me jogou no lixo. E vocês querem saber a verdade nua e crua sobre por que eu consegui sair vivo das ruas? Por que eu consegui estudar e me formar? Por que eu consegui construir esta empresa bilionária do zero? Porque uma mulher extraordinária chamada Jacira acreditou genuinamente em mim. Porque ela alimentou não só meu corpo magro, mas principalmente minha alma quebrada. Várias pessoas começaram visivelmente a chorar. Eu vi uma executiva elegante de vestido preto enxugando os olhos com um lenço. E hoje, exatamente 23 anos depois daquele primeiro prato de comida, eu reencontro milagrosamente essa mulher incrível. Sabe onde eu a reencontro? Aqui nesta festa linda. Sabe como eu a reencontro? Vestida de faxineira humilde, segurando um carrinho de limpeza, recolhendo copos sujos e pratos usados. E vocês sabem quem colocou ela nessa situação absurda e humilhante? Ricardo apontou seu dedo acusador diretamente para o Eduardo paralisado. O filho dela. O impacto foi absolutamente devastador e imediato. Todos os olhos do salão se viraram instantaneamente para o Eduardo. Ele estava completamente encostado na parede, como se precisasse de apoio. Branco feito cera, tremendo visivelmente, olhando desesperado para o chão de mármore. Isso mesmo que vocês ouviram. O filho dela, Eduardo Silva, funcionário desta empresa há 5 anos, que ia ser promovido a diretor hoje nesta festa. Ele convidou pessoalmente a própria mãe para essa celebração. Mas não convidou ela como mãe. Não convidou ela como convidada. Ele deliberadamente a trouxe disfarçada como faxineira. Deu um crachá vermelho para ela. Mandou ela explicitamente ficar escondida na cozinha. Disse com todas as letras que ela só servia mesmo para limpar o chão sujo. Disse categoricamente que ela ia envergonhá-lo na frente dos colegas importantes. A raiva na voz de Ricardo era absolutamente palpável e cortante. O salão inteiro estava visivelmente chocado. Algumas pessoas olhavam para o Eduardo com repulsa óbvia. Outras balançavam a cabeça pesadamente em clara desaprovação. Vocês conseguem entender o que significa isso? Vocês conseguem compreender a gravidade? Isso é simplesmente a maior e mais vil demonstração de ingratidão absoluta que eu já presenciei na minha vida inteira. Essa mulher extraordinária criou esse homem sozinha. Trabalhou 16 horas seguidas por dia em pé na cozinha quente para pagar os estudos caros dele. Vendeu literalmente tudo o que tinha de valor para dar oportunidades para ele. E quando ele finalmente conseguiu algum sucesso profissional, o que exatamente ele fez? Ele teve vergonha profunda dela.
Ele a escondeu covardemente. Ele a humilhou publicamente de propósito. Ricardo desceu do palco com passos pesados e determinados. Caminhou diretamente em direção ao Eduardo paralisado. Cada passo firme soava como uma sentença de tribunal. Eduardo Silva. Eduardo levantou a cabeça tremendo. Os olhos estavam vermelhos e úmidos. Sim, senhor Ricardo. Você realmente sabe quem é essa mulher parada ali? Eu sei perfeitamente. É minha mãe, senhora Jacira. Não, você definitivamente não sabe nada. Porque se você verdadeiramente soubesse, você jamais teria feito o que fez hoje. Essa mulher não é simplesmente só sua mãe biológica. Essa mulher extraordinária é a razão principal de eu existir hoje. Ela é a razão fundamental desta empresa bilionária existir. Porque se ela não tivesse me alimentado fielmente durante 10 anos, eu teria morrido de fome nas ruas geladas. E se eu tivesse morrido, não existiria Valente Tech Solutions, não existiriam esses milhares de empregos, não existiria essa festa luxuosa. E definitivamente não existiria você sendo considerado para promoção a diretor. Eduardo abriu a boca desesperado, mas nenhum som conseguiu sair. Mas sabe o que realmente mais me revolta profundamente? Não é nem você ter vergonha idiota da sua origem humilde. Muita gente fraca tem vergonha boba. Isso é fraqueza de caráter, mas ainda é humanamente compreensível. O que me revolta de verdade, o que me deixa absolutamente furioso, é você ter tido prazer sádico em humilhar deliberadamente. Você a trouxe aqui hoje justamente, propositalmente, para esfregar cruelmente na cara dela o seu suposto sucesso. Para mostrar ostensivamente para ela que você supostamente venceu e ela supostamente não venceu. Você queria maliciosamente que ela te visse sendo promovido a diretor enquanto ela humildemente limpava o chão sujo embaixo dos seus pés. Isso não é simplesmente vergonha boba. Isso é crueldade pura e calculada. Isso é maldade intencional. Ricardo estava agora a poucos centímetros do rosto pálido de Eduardo. E sabe o que isso me revela claramente sobre você? Me revela que você não tem absolutamente nenhum caráter verdadeiro. Me revela que você é perfeitamente capaz de pisar covardemente em quem te ama para subir egoisticamente na vida. E se você é comprovadamente capaz de fazer isso com sua própria mãe que te criou, imagina só o que você seria capaz de fazer com colegas, clientes, parceiros comerciais. Você é um risco gigantesco. Um risco enorme para essa empresa séria. Um risco grave para essa cultura organizacional. Um risco inaceitável para absolutamente tudo que eu construí do zero com tanto esforço. Eduardo começou a chorar abertamente e desesperadamente. Senhor Ricardo, eu posso explicar tudo. Eu posso justificar. Não existe explicação plausível nenhuma. Só existe consequência real. E a consequência é exatamente a seguinte. Você está oficialmente demitido por justa causa. O salão inteiro ofegou coletivamente alto. Eduardo literalmente cambaleou perigoso. O quê? Não, senhor. Por favor. Eu trabalhei tanto tempo aqui. Eu ia finalmente ser promovido hoje. Você ia ser promovido, mas definitivamente não vai mais. Nunca mais. Porque esta empresa séria não aceita de forma alguma pessoas de caráter extremamente duvidoso. Esta empresa íntegra não aceita pessoas que humilham covardemente quem as ama. Esta empresa não aceita você. Pegue imediatamente suas coisas pessoais e saia agora. Imediatamente. Eduardo olhou desesperado em volta procurando apoio, procurando alguém que interviesse, mas absolutamente todos desviavam rapidamente o olhar constrangido. Ninguém ia se opor diretamente ao CEO poderoso. Ninguém ia defender publicamente o homem que cruelmente humilhou a própria mãe. Ele finalmente olhou diretamente para mim, os olhos suplicantes e desesperados. Mãe, por favor, fala alguma coisa para ele. Fala que eu não sou assim de verdade. Fala que... Eu apenas olhei fixamente para ele em completo silêncio, porque simplesmente não tinha absolutamente nada para falar. Porque tudo que ele tinha feito estava ali exposto, nu, cru, indefensável. Eduardo soluçou alto e descontrolado. Depois se virou bruscamente e saiu literalmente correndo do salão luxuoso, empurrando pessoas no caminho, tropeçando nos próprios pés.
As portas pesadas bateram ruidosamente atrás dele, e ele se foi completamente. Ricardo voltou calmamente para o palco iluminado. Pegou o microfone novamente com mãos firmes. Dona Jacira, por gentileza, suba aqui comigo agora. Eu hesitei insegura, mas ele fez um gesto extremamente carinhoso e encorajador. Eu subi os degraus devagar, minhas pernas tremendo incontrolavelmente. Ricardo segurou minha mão com firmeza reconfortante. Pessoal, esta mulher extraordinária merece todo o nosso respeito profundo, todo o nosso reconhecimento sincero, toda a nossa gratidão eterna. E a partir deste exato momento, ela não é mais faxineira nenhuma. A partir de agora mesmo, Dona Jacira é oficialmente diretora de responsabilidade social da Valente Tech Solutions. Aplausos literalmente explodiram ensurdecedores. Todas as 200 pessoas de pé instantaneamente, batendo palma com força. Algumas chorando emocionadas, outras gritando bravos entusiasmados. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ricardo, eu tenho 65 anos completos. Eu não entendo absolutamente nada de tecnologia moderna. A senhora entende perfeitamente de gente. A senhora entende profundamente de coração humano. E é exatamente isso que eu preciso desesperadamente. Alguém que me ajude a criar programas sociais efetivos. Alguém que me ajude a encontrar e resgatar outros Ricardos perdidos nas ruas. Outros meninos e meninas que precisam urgentemente de uma chance real. A senhora vai comandar tudo isso, com salário integral de diretora, com carro executivo, com tudo que uma diretora merece. As lágrimas quentes escorriam completamente livres agora pelo meu rosto. Eu sinceramente não sei o que dizer. Não precisa dizer absolutamente nada. Só aceita humildemente. Por favor, me dá essa honra imensa. Eu abracei ele apertado. Ali mesmo, no palco, na frente de absolutamente todo mundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti genuinamente vista. Eu me senti profundamente valorizada. Eu me senti verdadeiramente importante. Não simplesmente como mãe de alguém, mas como Jacira, como eu mesma. Os dias seguintes foram literalmente uma tempestade avassaladora. A notícia chocante do que aconteceu na festa se espalhou como fogo incontrolável. Não só dentro da Valente Tech Solutions, mas explosivamente fora também. Alguém tinha filmado tudo secretamente. O vídeo completo de Ricardo no palco, contando emocionado minha história inteira, demitindo Eduardo publicamente na frente de 200 pessoas, viralizou absolutamente. 3 milhões de visualizações em 48 horas. 5 milhões em uma semana. 10 milhões em 2 semanas. Comentários aos milhares. Pessoas completamente indignadas com Eduardo. Pessoas aplaudindo efusivamente Ricardo. Pessoas chorando compulsivamente pela minha história. Eu definitivamente não estava preparada para isso tudo. De repente, absolutamente inesperado, meu telefone celular simples não parava de tocar incessantemente. Jornalistas importantes querendo entrevista exclusiva. Programas de televisão famosos me convidando insistentemente. Pessoas que eu não via há literalmente anos mandando mensagens emocionadas. Vizinhos antigos batendo constantemente na minha porta. Mas a ligação que realmente mais doeu profundamente foi a do Eduardo. 3 dias exatos depois da festa fatídica, meu celular tocou alto. 2 da manhã. Eu estava deitada na cama, mas definitivamente não dormindo. Olhei para a tela iluminada. Era ele ligando. Atendi hesitante. Alô. Silêncio pesado do outro lado. Só uma respiração irregular e pesada. Depois, finalmente, a voz dele, completamente quebrada, extremamente chorosa. Mãe, não respondi nada. Apenas esperei pacientemente. Mãe, eu estraguei absolutamente tudo. Eu perdi meu emprego bom. Eu perdi completamente minha reputação profissional. Ninguém quer me contratar agora. Todo mundo viu o vídeo viral. Todo mundo sabe exatamente o que eu fiz. Eu tô completamente destruído. Continuei em silêncio absoluto. Eu sei perfeitamente que eu errei feio. Eu sei. Eu fui um idiota completo. Eu fui extremamente cruel. Mas eu tô arrependido agora. Eu juro solenemente. Eu tô arrependido de verdade. Por favor, mãe, fala pro Ricardo me dar uma segunda chance. Fala pra ele me recontratar. Ele te ouve. Ele faz absolutamente o que você pedir. Por favor. Respirei fundo, enchendo os pulmões. Eduardo.
Sim, você não está realmente arrependido do que fez. Você está simplesmente arrependido das consequências ruins. Não, mãe, não é isso não. É sim, porque se você tivesse sido normalmente promovido, se nada tivesse dado errado, você nunca jamais teria ligado para mim. Você teria tranquilamente continuado com vergonha de mim. Você teria normalmente continuado me escondendo. Você só está ligando desesperado agora porque você perdeu tudo. Não porque você genuinamente entendeu o que fez. Mãe, por favor. E outra coisa muito importante, Eduardo. Eu definitivamente não vou pedir absolutamente nada para o Ricardo, porque as consequências graves dos seus atos são exclusivamente suas, não minhas. Você é adulto feito. Você fez escolhas conscientes. Agora, você vive com elas. Mas eu sou seu filho. A voz dele saiu num grito desesperado e agudo. Sou. Você é meu filho. E eu sempre vou te amar. Mas amar não significa necessariamente proteger você das suas próprias escolhas ruins. Amar não significa limpar a sujeira que você deliberadamente faz. Você me humilhou cruelmente. Na frente de 200 pessoas. Você me deu um crachá vermelho de faxineira. Você disse explicitamente que eu só servia para limpar o chão. E agora você quer que eu te salve? Silêncio total. Eduardo, eu passei literalmente a vida inteira te salvando constantemente, te protegendo sempre, te dando absolutamente tudo. E você nunca, jamais valorizou nada. Então agora, pela primeira vez, você vai ter que se virar completamente sozinho. Vai ter que enfrentar o mundo sem a mãe limpando o caminho. E quem sabe, finalmente assim, você aprende alguma coisa. Mãe, boa noite, Eduardo. Desliguei o telefone e chorei copiosamente. Chorei muito. Chorei horrores. Porque mesmo sabendo profundamente que eu tinha feito certo, doía terrivelmente. Doía tanto. Porque filho é filho. E mãe sente inevitavelmente a dor do filho, mesmo quando o filho causou deliberadamente a própria dor. Mas eu não liguei de volta. Na segunda-feira seguinte, eu fui pela primeira vez para Valente Tech Solutions como funcionária oficial. Não como faxineira, como diretora executiva. Ricardo me recebeu pessoalmente na recepção luxuosa. Ele me levou até uma sala ampla no 12º andar. Espaçosa, vidro grosso do chão ao teto, vista panorâmica incrível para a Avenida Paulista inteira. Mesa enorme de mogno legítimo, computador de última geração, sofá confortável de couro italiano, estante cheia de livros novos. Essa é sua sala particular, dona Jacira. Eu olhei em volta completamente boquiaberta, sem conseguir acreditar. Ricardo, isso é grande demais para mim. Eu realmente não preciso de... Precisa sim. A senhora é diretora executiva. E diretora tem sala própria. E não me chama de Ricardo formalmente. Me chama de Cadu. Era assim que a senhora carinhosamente me chamava quando eu era criança pequena. Lembra? Eu sorri emocionada. Lembrava perfeitamente. Cadu. O apelido carinhoso que eu tinha dado especialmente para ele. Tá bom, Cadu. Ele sorriu também. Aquele sorriso genuíno que eu conhecia tão bem. O sorriso autêntico do menino que comia bife acebolado fumegante na minha marmitaria humilde. A senhora vai comandar pessoalmente o projeto Marmita Solidária. Eu já tenho absolutamente tudo estruturado. Orçamento generoso de 10 milhões de reais por ano. A gente vai identificar sistematicamente crianças em situação de rua. Vai fornecer alimentação nutritiva, roupa digna, material escolar completo, cursos profissionalizantes, acompanhamento psicológico, tudo. E a senhora vai liderar tudo isso. Vai escolher pessoalmente a equipe. Vai decidir todos os rumos. Eu confio na senhora completamente. 10 milhões de reais. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto, nem em sonho. Cadu, eu sinceramente não sei se eu consigo. Eu nunca trabalhei com essas coisas grandes. Eu só sei fazer marmita e cuidar de gente. E é exatamente isso que a gente precisa desesperadamente. Não precisa de MBA chique, não precisa de diploma universitário caro. Precisa de coração verdadeiro, e a senhora tem de sobra. Nos meses seguintes intensos, eu mergulhei completamente de cabeça no projeto. Montei cuidadosamente uma equipe de 12 pessoas especializadas. Assistentes sociais experientes, psicólogos competentes, nutricionistas qualificados, educadores dedicados. Contratei uma mulher absolutamente maravilhosa chamada Vera para ser minha assistente direta. Ela tinha 50 anos, também tinha sido pobre,
também sabia exatamente o que era passar fome de verdade. Juntas, criamos estrategicamente pontos de distribuição em 15 bairros diferentes de São Paulo. Marmitas de verdade, comida de verdade, arroz soltinho, feijão temperado, bife suculento, salada fresca, suco natural. Nada de sopa rala aguada, nada de pão dormido duro, comida genuinamente digna. E mais importante que isso, a gente conversava individualmente com as crianças. Perguntava os nomes, perguntava os sonhos, anotava tudo cuidadosamente, fazia acompanhamento constante, oferecia vaga em escola, oferecia curso profissionalizante. Em 6 meses, a gente tinha atendido 1.200 crianças. Em um ano completo, 3.000 crianças. A imprensa começou a cobrir intensamente, reportagens emocionadas sobre o projeto, sobre mim, sobre minha história incrível. Fui em programas de televisão famosos, dei entrevistas longas, contei minha vida inteira, contei sobre o Eduardo. E em cada entrevista eu repetia exatamente a mesma coisa. Filho é filho e mãe sempre ama incondicionalmente. Mas amor não significa necessariamente aceitar humilhação. Amor não significa perder dignidade. É perfeitamente possível amar e se afastar. É perfeitamente possível amar e dizer não. As pessoas me paravam constantemente na rua. Mulheres da minha idade, algumas mais velhas, algumas mais novas, todas com exatamente a mesma história dolorosa. Filhos ingratos, filhos que tinham vergonha, filhos que exploravam, filhos que humilhavam. Dona Jacira, a senhora me deu forças para impor limites. Dona Jacira, eu sempre achei que tinha que aguentar absolutamente tudo porque sou mãe. Mas a senhora me mostrou que não. Dona Jacira, obrigada, muito obrigada por existir. E eu percebi profundamente que minha história não era só exclusivamente minha. Era de literalmente milhões de mulheres. Milhões de mães que se anulavam completamente pelos filhos, que aceitavam migalhas, que engoliam humilhação caladas, que achavam que amor de mãe era sinônimo de capacho. Mas não era. Amor de mãe era forte, era digno e tinha limites. Eduardo tentou me procurar várias outras vezes. Ligações insistentes, mensagens longas. Uma vez ele apareceu na porta do prédio da empresa. A segurança não deixou subir. Ele gritou desesperado do térreo. Eu olhei da janela alta do 12º andar. Ele estava visivelmente diferente. Mais magro, barba por fazer, roupa amassada. Não parecia mais o executivo confiante. Parecia um homem completamente quebrado. Parte de mim quis descer, quis abraçar, quis perdoar imediatamente. Mas a outra parte, a parte que tinha finalmente aprendido a se respeitar, disse firmemente não. Vera, minha assistente, tocou gentilmente meu ombro. Dona Jacira, a senhora não precisa descer se não quiser. Eu sei, mas se quiser, não tem problema também. Ele é seu filho. Eu sei disso também. Fiquei ali parada, na janela alta, olhando ele lá embaixo pequeno. Ele me viu, acenou desesperado, gritou algo que eu não consegui ouvir claramente. Depois de 10 minutos longos, ele desistiu, foi embora. Ombros caídos, cabeça baixa, e eu chorei, mas não desci. 6 meses depois, Eduardo finalmente conseguiu um emprego. Vendedor numa loja de eletrodomésticos. Não era diretor, não era executivo, era chão de loja. Salário mínimo mais comissão. Mas era honesto, era trabalho digno. Ele me mandou uma mensagem curta. Mãe, consegui um emprego. Não é grande coisa, mas é digno. Eu vou reconstruir minha vida, do zero, como a senhora sempre fez. Eu entendi. Demorou, mas eu entendi. Obrigado por não ter me salvado dessa vez, porque foi isso que me fez acordar. Não respondi, mas guardei cuidadosamente a mensagem. No meu aniversário de 66 anos, a empresa fez uma festa para mim. Pequena. Só a equipe do projeto Marmita Solidária. Bolo simples, salgadinhos, refrigerante. Nada chique. Do jeito que eu gostava. Cadu fez um discurso emocionado e longo. Falou sobre como eu tinha mudado completamente a vida dele. Falou sobre como o projeto tinha mudado a vida de milhares de crianças. Falou sobre como eu era a prova viva de que bondade não é fraqueza, que dignidade não tem idade, que recomeço é sempre possível. E no final, ele me entregou um envelope grosso. Abre, Dona Jacira. Abri com cuidado. Dentro tinha um documento oficial, um contrato. Li devagar. Ações da empresa?
5% são suas. A senhora é sócia agora, oficialmente. Eu olhei para ele, sem nenhuma palavra. Cadu, eu não posso aceitar isso. É muito. É pouco. É muito pouco perto do que a senhora verdadeiramente merece. A senhora salvou minha vida. A senhora me deu futuro. E agora eu tô dando para a senhora o que é justo. Segurança, estabilidade. A senhora nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. Nunca mais vai depender de ninguém. Nunca mais. Chorei. Ali. Na frente de absolutamente todo mundo. Chorei de gratidão, de alívio, de felicidade pura, porque pela primeira vez na vida eu tinha algo que era exclusivamente meu, não por causa de filho, não por causa de marido, não por causa de ninguém. Meu, do meu trabalho, do meu coração, da minha bondade. 2 anos completos depois do incidente na festa, Eduardo pediu finalmente para me ver, não por mensagem. Ele apareceu na empresa, mas dessa vez ele agendou corretamente. Falou com a recepção, preencheu o formulário, esperou pacientemente na sala de espera como qualquer visitante normal. Vera me avisou. Dona Jacira, seu filho tá aqui. Quer que eu mande subir? Respirei fundo. Manda. Ele entrou devagar na minha sala, e eu quase não o reconheci. O cabelo estava mais curto, sem gel, natural. A roupa era simples, calça jeans, camisa branca, tênis surrado. Ele tinha engordado um pouco, mas o rosto estava visivelmente diferente, menos arrogante, mais humano. Oi, mãe. Oi, Eduardo. Silêncio. Ele olhou em volta, viu a sala, viu os quadros na parede, fotos de crianças sorrindo, crianças comendo, crianças estudando. Sua sala é bonita. Obrigada. Mais silêncio. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa, as mãos no colo, mexendo nos dedos, nervoso. Eu vim pedir desculpas. De novo. Eu sei que eu já pedi, eu sei que eu já mandei mensagens, mas eu precisava olhar nos seus olhos e falar: Mãe, eu fui um lixo, eu fui a pior coisa que podia ser. Eu te humilhei, eu te magoei, eu te tratei como se você não valesse nada. E você valia tudo, você sempre valeu tudo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu passei 2 anos quebrando a cara, trabalhando em subemprego, sendo rejeitado, sendo humilhado. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o mundo não perdoa. Eu aprendi que reputação demora para construir e 1 segundo para destruir. Eu aprendi que orgulho não paga conta. E eu aprendi que a pessoa mais importante da minha vida sempre foi você. E eu fui burro demais para ver. Ele limpou o rosto com as costas da mão. Eu não tô pedindo perdão esperando que você me perdoe agora. Eu sei que eu não mereço. Eu só queria que você soubesse que eu entendi. Eu entendi tudo. E se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria te dado aquele crachá. Eu teria entrado naquela festa de mãos dadas com você. Orgulhoso, porque você sempre foi motivo de orgulho. E eu fui cego demais para ver. Fiquei olhando para ele. Meu filho, meu menino, quebrado, arrependido, humano. Eduardo. Sim, eu te perdoo. Ele piscou, surpreso. Você perdoa? Perdoo, porque você é meu filho. E porque eu acredito que pessoas podem mudar. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que a gente volta a ser como era. Não significa que eu vou te sustentar ou te proteger ou abrir portas para você. Significa que eu não carrego mais raiva. Significa que eu desejo que você seja feliz, mas de longe. Olha, se você está me ouvindo agora, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você que é mãe, você que se sacrifica todo dia, você que dá tudo e às vezes não recebe nenhum obrigado. Você que tem filho que tem vergonha de você, filho que te humilha, filho que te usa. Eu te entendo perfeitamente. Eu passei exatamente por isso. E eu quero te falar, você não merece isso. Você não nasceu para ser capacho. Você não nasceu para ser invisível. Você tem valor. Você tem dignidade. E você tem todo o direito de exigir respeito. Ser mãe não significa aceitar tudo. Ser mãe não significa engolir humilhação. Ser mãe é amar. Mas amor verdadeiro também ensina, também corrige, também impõe limites necessários. E às vezes, o maior ato de amor que você pode fazer é se afastar. É deixar o filho cair. É deixar o filho aprender sozinho. Porque filho que não aprende consequência vira adulto sem caráter. Então, se você está passando por isso, respira fundo. Levanta a cabeça. E lembra, você é forte, você é valiosa e você merece felicidade. Com filho
ou sem filho, com família ou sem família. Você merece. E nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei aos 65. E hoje, aos 70, eu sou mais feliz do que nunca fui. Deixa aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Qual sua cidade? Seu estado? E se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque tem muita mãe sofrendo em silêncio, achando que é obrigação dela aguentar. E não é. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque aqui a gente conta história de superação, de mulheres fortes, de mulheres que não se curvam. E lembra sempre, dignidade não se negocia. Respeito não é opcional. E você, mãe guerreira, você vale ouro. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E que Deus te abençoe sempre.